Mas eu considero que o erro do governo Lula foi imenso, é um erro grave, porque o governo Lula cedeu no fundamental. Há um debate global que se resume ao seguinte: em vários países do mundo, os trabalhadores, as trabalhadoras de aplicativos que trabalham, né, no transporte, no serviço de transporte, devem ter direitos ou não, devem ser, digamos assim, contemplados pelo conjunto dos direitos que a classe trabalhadora brasileira lutou e vem lutando desde o início do século XX para conquistar ou não. O artigo 3 desse projeto é uma tragédia, no meu entendimento. Ele diz assim: o trabalhador que presta o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros em veículo automotor de 4 rodas, com intermediação de empresa operadora, será considerado para fins trabalhistas trabalhador autônomo por plataforma. Ao fazer isto, o governo exclui o trabalhador e a trabalhadora que dirigem automóveis de todos os direitos do trabalho. Eles não têm férias, eles não têm descanso semanal, eles não têm 13º, eles não têm nenhum direito que a classe trabalhadora, repito, começou a lutar, para não falar de 1858, a primeira greve dos trabalhadores negros escravizados no Brasil, aí no Rio de Janeiro, depois em 1857, trabalhadores gráficos, a greve geral de 1917, foram lutas, para que nós aqui, o Rodrigo, o Luiz, o Anderson, possamos, se nós adoecermos, nós temos o direito de ir para nossa casa e cuidar da saúde com remuneração. É um crime em relação à classe trabalhadora. Eu entendo que a opinião do Luiz vai ser muito importante a gente debater, mas é muito importante, Luiz, entender um ponto. Digamos assim, a regulamentação do trabalho dos entregadores, entregadoras, motoristas homens, mulheres, e das plataformas em geral, é um laboratório para precarizar o conjunto de toda a classe trabalhadora. Nós não teremos mais jornalistas com direitos, professores com direitos, médicos, porque o trabalho uberizado, intermitente, é o melhor dos mundos para o empresariado. Eles não pagam imposto e eles não pagam direitos. E eles mistificam. Todos nós aqui já pedimos um trabalho da Uber, eu tenho certeza. Nós já pedimos, né? Gostando, não gostando, já pedimos. Em respeito aos trabalhadores também. Eu não pedi o trabalho da Uber para aprender a trabalhar com tecnologia. Eu pedi o trabalho da Uber para me levar para o aeroporto. É simples assim. E na medida, Luiz, em que se passa a falsa autonomia, se mascara uma situação real. Todas as pesquisas sérias têm sido feitas no Brasil e no exterior, não pelas empresas. Mostram que a jornada de trabalho, tá certo, excede muito as 8 horas. 8, 9, 10. Eu já encontrei um trabalhador que eu entrevistei, ele disse que chegou a trabalhar 20 horas num dia, porque ele tinha que cumprir uma meta. Outro trabalhador que eu perguntei quantos dias no mês você para, ele diz nenhum dia eu paro. E ele deu a explicação dele. Tem um lado que é importante, né? Os trabalhadores, muitos da gente conversa, debate. Eu estudo a classe trabalhadora, eu devo dizer que comecei jovem desde 1975. Sei lá, vai fazer 50 anos, né? É meio século tentando entender um pouco essa confusão. O que os trabalhadores dizem? Ah, professor, mas eu tenho autonomia. É aparente, entendeu, Luiz? Porque a autonomia começa na hora que eu ligo a plataforma, que eu me conecto. Depois ela acaba. E se eu não tenho nem essa autonomia, porque se eu não ligar a plataforma, eu morro de fome. E tem outra coisa que o Luiz sabe muito melhor do que eu, que é a gamificação. Né? É um jogo. Se ele conecta e não atende chamada 1, 2, 3, ele vai para o banco de reserva. E do banco de reserva ele vai depois treinar com o segundo e ele não é mais chamado. E esse projeto contempla elementos que são muito nefastos. Uma jornada de até 12 horas. A classe trabalhadora lutou, a classe trabalhadora mundial, para ter uma jornada de 8 horas de trabalho. O que está em jogo é uma tecnologia social de organização dos trabalhadores. É isso que, em verdade, a Uber é, que as outras plataformas são. Na verdade, pressupõe, e a história da Uber conta isso, né, que, na verdade, o grande salto foi quando o Kalanick virou para o outro colega dele e falou: nós não vamos contratar, porque a ideia original era contratar empregados. A ideia original era ter carros. Era ter galpões onde esses carros iam ser guardados. Essa era a ideia original. E o Travis Kalanick virou e falou assim: nós não vamos ter carros, nós não vamos ter empregados, nós vamos controlá-los por meio da nossa plataforma digital, e eles vão trazer os carros, quem vai pagar pelos carros são eles, esses trabalhadores vão ter que carregar com todos os custos ali. E nós vamos fingir que nós somos parceiros deles, nós vamos inventar uma coisa. Ah, como que nós vamos fazer isso? Isso é completamente legal. Olha,
nós vamos pegar capital de risco e vamos jogar. Até hoje eles já queimaram 31 bilhões de dólares fazendo isso, para impor o negócio deles, que é contrário ao direito. Aí a gente chega aqui ao direito e chega ao projeto. O projeto, esse projeto que agora foi, ele é simplesmente uma tragédia. É uma tragédia completa, do início ao fim. Né, Luiz, eu entendo a categoria, né, querendo ser reconhecida, querendo negociar. Você falou uma coisa aí interessante, nós não temos nem no CBO e tudo mais, isso pode ser uma porta de entrada que nós podemos fazer isso. E, em verdade, por exemplo, tudo bem, é um pouco diferente, mas ontem saiu uma notícia do Sindimoto do Rio Grande do Sul que fez um acordo coletivo de trabalho com a iFood, ontem. Sem projeto de lei. Então, talvez outro caminho para esse reconhecimento, para essa negociação, pudesse ter sido, porque o que aconteceu é que foram cedidos todos os anéis, inclusive os anéis de toda a classe trabalhadora. Porque, como diz bem o Ricardo, isso é uma porta de entrada. Né? É uma porta de entrada. O que mais me impressionou, a primeira má impressão do projeto se deu quando eu comecei a ler o projeto e eu pensei, eu já li isso aqui. Eu comecei a ler assim, eu falei, eu já vi isso em algum lugar. E eu logo me lembrei onde que eu vi. Isso, o texto tem os mesmos termos, as mesmas condições que a chamada Prop 22, que foi uma proposta de plebiscito na Califórnia, nos Estados Unidos, que foi redigida, foi financiada pelas plataformas para derrubar uma lei que foi do parlamento californiano, que garantia a condição de empregado e todos os direitos para os trabalhadores. Essas plataformas, elas gastaram R$1 bilhão para passar isso, para derrubar a lei que garantia direitos aos trabalhadores na Califórnia. Olha que coisa interessante. Só que eu comecei a ler e comecei a comparar, e o que eu percebi? Que o projeto brasileiro é pior do que a Prop 22. Ele é uma cópia, só que é uma cópia desidratada. Ô Luiz, eu não sei se você sabe, mas lá na Prop 22, as empresas são obrigadas, lá na Califórnia, são obrigadas a pagar seguro de acidente para os trabalhadores. Eles são obrigados a pagar seguro-saúde para os trabalhadores. Os termos são iguais, idênticos, só que eles retiraram alguns direitos previstos lá nos Estados Unidos. Retiraram também que lá nos Estados Unidos a empresa não pode obrigar os trabalhadores a recusar chamada. Isso não está na lei. Isso não está aqui na lei. Há um dispositivo aqui também na lei brasileira, que é um dispositivo que está no artigo 12, que é complicadíssimo, né? Que na verdade é uma ligação com a terceirização e logo uma implementação que já tem na iFood, que é a OL. Né? Então, é um desastre completo, cria essa coisa que já na Europa já nem se discute mais, que é uma empresa de tecnologia. Essas são empresas de transporte, como diz o Ricardo, a gente não quer ligar um aplicativo para olhar como é bonita a tecnologia, ou fazer um joguinho, a gente não quer achar também um motorista autônomo, a gente quer uma prestação de serviço que nos leve do local A a B, com segurança, é isso que todo mundo quer. E na Europa não se discute isso, a Corte de Justiça da Comunidade Europeia já decidiu, isso é uma empresa de transporte. E não é uma empresa de transporte, essa tecnologia, gente, a Prefeitura do Rio tem um que é melhor do que o da Uber, a milícia aqui do Rio tem, né, tem aplicativo, é uma tecnologia de nada, 12 horas de trabalho. Ô Luiz, isso aí é um engano. Coloca-se, porque o trabalhador chega e fala, não vou querer limitar 8 horas, senão eu não vou viver com esse salário aí de nada, eu não vou conseguir viver, então eu tenho que trabalhar até 12 horas. Mas, gente, o cálculo da Uber, da precificação, leva em conta o quanto o trabalhador vai receber para poder continuar na Uber. Estou falando Uber em sentido geral, né? Poderia ser qualquer... Porque hoje nós temos um monopólio, na verdade, né? É a Uber e a outra que a Uber é sócia. Então, o que acontece? Nesse monopólio, eles vão decidir ali quanto que vai. Então, ao colocar 12 horas, isso, né, Ricardo, isso é uma coisa histórica na classe trabalhadora, a redução de 8 horas, além de dar descanso, é para regular o salário. Porque eu trabalho em 8 horas, eu vou ter que receber um salário horário de 8 horas. Porque se eu trabalhar 12, meu salário horário vai ser menor. Então, colocar 12 horas, gente, vai fazer com que esse teto seja aquilo que vai ser levado em conta para ele, para receber o salário mínimo. E aí que nós entramos, gente, é inacreditável que o valor negociado, que aí é um desastre completo para o direito do trabalho, não é sobre a hora de trabalho, é uma hora
fictícia dentro do trabalho da pessoa, em que ele aceita uma chamada até entregar o cliente da plataforma no destino final. Todo outro trabalho que mundialmente, desculpa, gente, é reconhecido como tempo de trabalho, inclusive na decisão da Inglaterra, chegou à Suprema Corte da Inglaterra, ficou decidido que é lindíssimo a decisão, mas dizendo que se os trabalhadores não estiverem rodando, não existe o negócio da Uber. Tá? Eles precisam estar prontos para receber aquilo, e que aquilo é tempo de trabalho. É a mesma coisa de uma loja dizer que é tempo de trabalho somente quando entra um cliente na loja, e aí a pessoa vai lá atender o cliente da loja, e acaba o cliente, pronto, zerou a hora de trabalho, agora vou esperar o outro cliente aqui para contar como hora de trabalho. É um desastre completo essa legislação. Então, 12 horas. E mais, o artigo 5º é o mais trágico de todos. Artigo 5º diz o que o mundo inteiro acha. O mundo inteiro acha que é subordinação, e diz, olha, nós sabemos que isso tudo aqui é subordinação. São 5 itens. Tudo, sabemos que é subordinação. Mas vamos colocar no caput. Tudo isso aqui que nós sabemos que é subordinação, sabemos que é negação da autonomia que esses trabalhadores querem. A gente sabe, mas a gente vai colocar. Isso tudo aqui, que é subordinação, não caracteriza a relação de emprego. Só para terminar, antes de devolver a palavra, lembrar uma coisa que muita gente não sabe disso, muita gente não sabe, e é importante repetir. Na Alemanha, a Uber funciona igualzinho no Brasil, igualzinho. Já peguei Uber na Alemanha, algumas vezes, igualzinho, só que são todos empregados. Na Espanha, mesma coisa, igualzinho, são todos empregados. Né? São empregados. Com o esquema de terceirizado, né? Eles não assinaram a carteira diretamente, mas todos os direitos são reconhecidos. Os trabalhadores, em verdade, eles não querem autonomia, eles querem flexibilidade no trabalho. E nós já temos na CLT o intermitente, que é mal feito e tudo mais, mas não querem dar nem o intermitente da lei, que tem todos os direitos, e o trabalhador avulso, no Brasil, constitucionalmente, que é um trabalhador sob demanda, que poderia ser aplicado para os trabalhadores em plataforma, o trabalho avulso, porque é justamente isso, é trabalhador sob demanda que ele decide quando ele vai se apresentar para o trabalho ou não, poderia ter sido utilizado isso para garantir todos os direitos. Mas há uma oposição entre a flexibilidade e o direito, uma oposição que não há no Brasil, desde a Constituição até a legislação infraconstitucional. Desculpa se demorei muito aqui, Anderson.